Outro destaque desta sexta-feira aqui no 3 em 1, falando sobre a economia, uma reportagem do jornal Estado de São Paulo informa que o Ministério da Economia pretende acelerar o andamento das privatizações por meio de um projeto de lei. O objetivo é ganhar até 8 meses em um processo que, em média, demora 2 anos. O projeto para adiantar as privatizações deverá ser incluído no conjunto de medidas que o governo federal está levantando e que deve ser apresentado na próxima semana. No entanto, a mudança não altera itens constitucionais. O chefe da pasta econômica, Paulo Guedes, constantemente defende o fast track para acelerar a venda das estatais e critica publicamente a demora e a burocracia do processo. De acordo com fontes do governo, o PL impulsionaria esse fast track, que é uma espécie de atalho, porque teria o aval do Congresso para a privatização das empresas em conjunto. Na saidinha do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro disse que deve apresentar na próxima terça-feira o projeto de pacto federativo ao Congresso Nacional. Segundo ele, o anúncio é quase certo. Começo essa com você, Constantino, vai lá. Olha, eu conheço o secretário de Desestatização, o empresário Salim Matar, de longa data. E a única coisa que eu posso garantir para o nosso ouvinte e o nosso internauta é que se trata não só de um empresário liberal, comprometido com esse compromisso de reduzir o tamanho do Estado e privatizar, ou seja, ele é um dos mais convictos da necessidade de privatizar, como ele é um trabalhador incansável. Então, o que eu posso garantir ao nosso público é o seguinte, conhecendo bem como eu conheço ele, se não está andando mais rápido, é porque os obstáculos são muito grandes. E isso foi uma das coisas que eu trouxe, inclusive, em debate já com ele no passado. O empresário, na sua empresa, ele goza de uma certa autonomia para tomar decisões. No Estado, o mecanismo de incentivos é bem diferente e mais inadequado. Então, o próprio establishment cria barreiras, cria instrumentos para dificultar a privatização. Criar uma estatal nova é moleza. Vender a empresa depois é que é muito difícil. Então, esse choque de realidade é o que a equipe do Paulo Guedes e do Salim encontrou ali quando chegou com essa missão. E com a pressão, inclusive, e o apoio do próprio presidente, que estaria chancelando uma necessidade de acelerar o processo de privatização. Mas tem que combinar com os russos. Quando você vai ver a quantidade de itens, de burocracia, de processo que isso tem que transitar até poder privatizar, é realmente uma coisa kafkaniana. É um labirinto feito para não vender a empresa. Então, a demora angustia a todos nós que entendemos que o Estado não tem que ser empresário, que manter estatais é um convite à corrupção, ineficiência e gasto elevado do governo, só que eu realmente entendo o pedido de paciência em relação ao vagar desse processo, porque não é culpa do Ministério da Economia. Tanto é que o Ministério está pressionando agora para ir por esses atalhos. Ou seja, realmente o processo é feito para dificultar a venda das estatais. Você, Josias? Não há dúvida de que o ritmo na iniciativa privada é um e o ritmo no serviço público é outro. O Salim Matar deve estar sentindo isso. Aliás, ele já declarou isso, eu já tive a oportunidade de assistir entrevistas nas quais ele menciona isso. Esse projeto que tenta impor à venda de estatais um ritmo mais acelerado, chamado fast track, ele é uma boa ideia que, a meu ver, tem pouca chance de seguir adiante, porque não há muita disposição no Congresso para aprovar isso. E as razões, elas são subalternas. Nesse presidencialismo sem coalizão do Bolsonaro, os parlamentares vivem uma situação muito diferente do que ocorria em outros governos. Há muito de benéfico nesse processo, porque nós temos a oportunidade de rever os vícios que acometiam a política brasileira, e só que isso causa também ruídos. Então, o presidente não teve a capacidade, o Bolsonaro, de apresentar um modelo novo de negociação política. Então, ele eliminou aquele toma lá da cá automático ou a compra pura e simples de voto, como fez o PT. Na era do PT, comprou-se o Congresso Nacional. Você não tinha negociação, você comprava o voto e acabou. Isso acabou, foi eliminado. O Bolsonaro, a meu ver, não teve a capacidade de melhorar esse processo. Então, os parlamentares não se sentem como partícipes de um processo, de um projeto político. E eles têm receio de, com as privatizações,
encher os cofres do governo e facilitar a vida do Bolsonaro, que vai ter um projeto político solitário, ele joga sozinho. Essa é a visão dos parlamentares, dos deputados e dos senadores. Eu acho que o Bolsonaro poderia ter incluído um modelo novo. Você pode negociar perfeitamente, de forma republicana, com os parlamentares, ver qual é o projeto político de cada um no seu estado, no seu município, enfim, incluir os parlamentares, não porque todo político ambiciona o poder no estado, poder no município. O Bolsonaro não conversa com ninguém. Então, ele desenvolveu nos parlamentares essa aversão à ideia de facilitar a vida do Bolsonaro. Milagrosamente, o Congresso aprovou a reforma da Previdência. Agora, as outras reformas estão ali mal paradas e esse fast track, especialmente relacionado às privatizações, que vão dar um caixa ao governo e vão dar uma maleabilidade maior para a equipe econômica, não me parece haver boa vontade dos parlamentares para entregar isso na mão do Bolsonaro. Martim. Eu não vou fazer bem um comentário, mas eu queria fazer uma provocação tanto para o Rodrigo como para o Josias. Talvez mais para o Rodrigo. Rodrigo, você não acha que esse fetiche pela reforma do Estado ou até pela privatização, e eu sei que você escreveu um livro sobre isso, é um tanto esquisito que em um governo que preza pela liberdade econômica, mas tem muito a dever em relação à liberdade política? O que você acha? Você acha que não tem um choque nisso? Não, eu acho que existe claramente um choque e o liberalismo, do ponto de vista tradicional, é muito mais amplo que isso, como a gente sabe. Uhum. Não, o Hayek dizia que sem a liberdade econômica a gente acaba com a liberdade política, isso é verdade. Uhum. Quando o Estado controla a fábrica de papel, você não tem jornal, como a gente viu na Venezuela. Mas o outro lado, ele pode ser verdadeiro, o que não quer dizer que seja defensável, que é tipo um regime mais autoritário e sem muita liberdade política, mas que garante algum tipo de liberdade econômica. Isso a gente teve em Singapura, a gente teve em Hong Kong. Então, não acho que seja um caminho defensável ou desejável para o Brasil. Mas não é excludente o sujeito ter um viés autoritário na política e permitir espaços de liberdade no âmbito da economia. Fala, Josias. Eu acho que o ponto levantado pelo Martim é muito bom, mas eu acho que nós vamos chegar ao liberalismo. Quando eu vejo o Rodrigo falando em Hayek, eu fico até com pena do Bolsonaro, que não sabe nem o que é isso, né? Mas eu acho que nós vamos chegar a um liberalismo na marra, porque primeiro assaltaram as estatais, e não é conveniente, não é razoável que seres inteligentes mantenham estatais ao alcance de políticos vorazes como esses que praticamente quase quebraram a Petrobras, né? A Petrobras está até hoje tentando se levantar. Então, nós vamos chegar a esse liberalismo na marra, a meu juízo, por duas razões. Primeiro, porque assaltaram demais, é preciso acabar com essas estatais. E segundo, porque não faz sentido mesmo que o governo está quebrado. Você manter estatais que não tem razão nenhuma para permanecer nas mãos do Estado. O Estado tem que prestar o serviço fim ali, não ficar gerindo empresas, isso não é função do Estado. Então, acho que nós chegamos a essa consciência, mesmo quem não é liberal, estrito sensu, hoje está convencido que não é negócio manter estatal na mão do governo, primeiro porque vão roubar, segundo porque o governo está quebrado e precisa de dinheiro.